gente fala dos fundamentos pedagógicos da básica, educação integral e foco nas competências, tem por trás disso também uma visão de política educacional, né? Não vamos esquecer que a Base Nacional Comum será talvez a política educacional mais importante que o país vai adotar neste século, porque é ela que vai permitir alinhar a produção de materiais, alinhar a avaliação, alinhar a formação de educação continuada e inicial de professores. Portanto, ela será realmente uma grande régua para a nossa política educacional. E toda política educacional numa sociedade democrática, como a gente acredita que sejamos no Brasil, ela precisa se valer de princípios que dizem respeito à igualdade e à equidade. Não há possibilidade de você ter uma sociedade justa, solidária e democrática se você não garantir igualdade e equidade para todo mundo. Como é que esses princípios funcionam na educação, né? A base, ela está igualando todo mundo, ela dá uma receita única para o país. Todas as crianças, independente de qualquer consideração, de qualquer diversidade, tem que chegar naquele ponto que está indicado lá na base. O currículo vai garantir que cada criança receba o que ela tem direito de receber para fazer o caminho em direção àquele resultado de acordo com as suas necessidades e as suas características. Ou seja, a base está cuidando de igualdade. Todos são iguais e têm que aprender as mesmas coisas. O currículo está tratando da equidade. Não há duas pessoas exatamente iguais. Todos são diferentes e, portanto, nós temos que tratar os diferentes diferentemente para que todos atinjam o mesmo patamar. Alguns vão receber mais de alguma coisa, menos de outra, e assim nós podemos garantir que equidade e igualdade se complementem no currículo. Assim nós temos a igualdade do ponto de vista da Base Nacional Comum e a equidade do ponto de vista do currículo. O que guia a base é o mesmo para todos e o que guia o currículo é a cada um aquilo de acordo com as suas necessidades e as suas necessidades, seu potencial, etc. Professora, e a equidade passa por aspectos bastante amplos. Por exemplo, no caso da alfabetização, desde o acesso a estratégias adequadas, estratégias que contemplem a necessidade de reforço e recuperação de alguns alunos, a necessidade de garantir acesso mais diversificado a materiais diversificados a algumas crianças que são privadas desses materiais nos seus ambientes familiares, nos ambientes em que vivem, até a questão mesmo da mobilidade, da garantia de que as crianças possam entrar na escola, se deslocar no ambiente escolar, que elas possam chegar até a escola, que elas possam ser atendidas, por exemplo, nas especificidades da educação infantil, da EJA. E exatamente este é o desafio dos sistemas, e o desafio dos sistemas para atender a esta diversidade. Eu acho que você falou muito bem, e esses complementos, esses aspectos são absolutamente indissociáveis. Porque esse digamos assim, esse é o grande princípio que tem que mobilizar a política educacional. Por isso que ela é política, mais do que educação, né? Ela não é uma pedagogia. Política educacional é onde você está equilibrando os princípios que regem a democracia, a organização do Estado de Direito, as leis, as normas, não é? E nesse prisma, não é, da política é que a equidade e a qualidade são fundamentais. Todo mundo tem direito a chegar no mesmo ponto e todo mundo tem direito a ser tratado diferentemente para chegar lá. Do ponto de vista pedagógico, isto cria para as escolas, para o próprio sistema, algumas demandas muito claras, não é? As crianças trazem às suas escolas, elas chegam às suas escolas com várias diferenças. O desafio do sistema é exatamente assegurar meios e estratégias para que essas diferenças que elas trazem aos sistemas não se transformem em diferenças de aprendizagem.
é essa coisa, não é? Se um aluno não tem acesso privilegiado a materiais, a escola tem que olhar para ele de uma maneira diferenciada e permitir, por exemplo, que ele leve os livros para casa, que ele tenha mais acesso às experiências. E daí a gente teria, e certamente as pessoas, as equipes escolares, têm N exemplos a respeito disso. Mas sem dúvida. E sobretudo, isso de você conseguir tornar um pouco mais individual o ensino, quer dizer, do professor perceber as necessidades diferenciadas dos seus alunos, as origens diferentes de onde eles vêm, né? E conseguir adaptar suas estratégias, sua abordagem, o tratamento dos conteúdos a essas diferenças. Sobretudo, inclusive, engatando aí a questão da recuperação e do reforço. Algumas crianças vão precisar de mais tempo, outras crianças vão precisar de menos tempo para chegar no mesmo lugar. E este período de mais tempo ou menos tempo muda de acordo com a etapa de desenvolvimento. Algumas crianças são lentas no início e aceleram muito no final. E tem crianças que vão muito bem no início da escolaridade e que quando chegam na adolescência vão dar uma série de problemas e vão acabar se estacionando um pouco ali. Então também nós temos que olhar esta questão do ponto de vista de desenvolvimento. Mas um outro aspecto também diz respeito às estratégias de aprendizagem, né? Sem dúvida. Tem crianças que aprendem melhor de uma determinada maneira e não adianta fazer mais do mesmo em termos de recuperação, né? Se uma criança não desenvolveu uma determinada aprendizagem quando se fez ênfase numa determinada estratégia, absolutamente não adianta você repetir a mesma coisa com a mesma estratégia, da mesma maneira. Esse mais do mesmo não funciona quando se trata de assegurar equidade às crianças, oportunidades diferenciadas de aprendizagem. Trabalhar com... E esse é um discurso que a gente já introjetou. Tem que ser diversificado, trabalhar com várias estratégias. Mas isso tem que ficar claro que expressa um compromisso com a equidade, atender crianças que aprendem de maneiras diferentes. Esse compromisso com a equidade é fundamental do ponto de vista da educação inclusiva. Quer dizer, a educação inclusiva é aquela que inclui todos. E ela, para incluir todos, tem que dar a cada um de acordo com as suas necessidades diferentes. Nós temos crianças que têm identidades diferenciadas, ou porque têm necessidades, ou porque têm deficiências, ou porque têm uma origem racial, uma origem étnica diferente, ou porque têm problemas com a sua identidade sexual. Todos esses problemas identitários estão presentes quando a gente está falando na escola inclusiva, para que a gente tenha realmente um país, uma sociedade mais democrática, mais aberta e, sobretudo, mais tolerante, não é? Que saiba conviver com as diferenças, coisa que tem sido difícil, muitas vezes, no Brasil, né? Viver junto com os diferentes. Nós temos que educar as nossas crianças para isso, porque o mundo está ficando assim.